Bom dia, sétimo ano. Bom, enfim, nós vamos começar a matéria de física e, como vocês já estão vendo na tela, nós vamos falar de trabalho. Mas calma aí. Não é o trabalho do bimestre não, tá? É o trabalho com relação à física. Mas que trabalho é esse? Mas o título não tá só trabalho, tá? Máquinas e trabalho. O que tem a ver máquina com trabalho? Qual é a relação entre essas duas palavras, entre essas duas coisas? Na aula de hoje a gente vai introduzir essa matéria, tá bom? Mas vamos primeiro falar sobre trabalho, tá? Vamos imaginar só uma situação hipotética que o seu quarto está todo zoado. Todo zoado, você bagunçou seu quarto todo, arrastou mesa, fez uma bagunça total. E aí, os seus pais saíram para trabalhar. Mas antes de sair para trabalhar, sua mãe passou no seu quarto, viu aquela zona toda e falou: olha só, quando eu chegar, eu quero que o seu quarto esteja arrumado. Aí você responde para ela: mas mãe, vai dar muito trabalho para arrumar o meu quarto. Perceberam que nessa historinha que eu contei, eu usei a palavra trabalho para dois sentidos diferentes? Primeiro, eu usei a palavra trabalho como ocupação, trabalho dos seus pais, né? O emprego deles. E segundo, o trabalho como esforço físico, o esforço que você vai exercer, a energia que você vai gastar para conseguir arrumar o seu quarto. Então, de um modo geral, trabalho é toda atividade realizada que consome energia para atingir um determinado fim, tá bom? Aí o livro ele dá o exemplo aqui, ó, como a gente consegue ver nessa imagem aqui, que eu vou apontar aqui, de vermelho. Isso daqui é um moedor de grão-linha, né? É um método utilizado muito antigo para você moer grãos de trigo. Então, esse método ele conseguia, né, fazer com que você pegasse alguns grãos de trigo e moesse. Só que imagina só, um país inteiro, né, dependendo de farinha. Por exemplo, teve uma época no Japão que teve um problema muito grande com o plantio de arroz, e aí eles recorreram, né, a farinha, recorreram às massas para poder suprir a necessidade de alimento do país. Daí que veio o lamen, o famoso miojo que a gente come, tá? Então, imagina só, para você suprir a necessidade de um país. Será que essa maquinazinha aí de moer trigo, ela consegue suprir a necessidade de um país? É claro que não, né? Então, vamos voltar de novo para o trabalho, né? Há muitas maneiras da gente definir trabalho. Por exemplo, nós podemos falar sobre trabalho quando a gente está realizando uma atividade física. Como assim? Se você estiver correndo, por exemplo, você está gastando energia, você está se deslocando, certo? E para que esse deslocamento aconteça, você gasta energia, então você está realizando o trabalho. Aqui do lado tem uma imagem de um ciclista. Vamos focar primeiro só nesse ciclista aqui, tá? Dá pra ver que ele tá com a boca aberta, ofegante, porque ele tá exercendo ali muito esforço para que ele atinja uma determinada velocidade, ou seja, né, para que ele exerça trabalho, tá bom? Então o trabalho ele tá diretamente ligado à transformação de energia, ao consumo de energia, tá bom? E principalmente ao deslocamento, tá? Eu separei algumas partes para quem tem um livro. Esse texto todo está no livro, tá bom? Eu separei algumas frases que seria bom que vocês sublinhassem no livro de vocês, vocês usassem aí uma caneta marca-texto ou até mesmo a lápis, vocês pegassem, ó, essas frases e viesse sublinhando assim, tá? Vocês vão ver que não são todas todo o texto do livro que está aqui, tá bom? É só alguma parte do livro, mas o que tiver na tela
é bom que vocês vão sublinhando. Quem não tem um livro, pausa o vídeo ou dá um print na tela e copia o que está escrito aqui, porque essa introdução ela é bastante importante para vocês, tá bom? Então, buscando uma definição mais científica para a palavra trabalho, né? Ela é a relação entre a força e o deslocamento que essa força promove sobre um determinado corpo, tá? Como assim? Nós dizemos que existe trabalho quando uma força aplicada em um corpo, tá? Ou provoca, ou seja, ou eu vou conseguir movimentar esse corpo, ou então eu vou conseguir frear esse corpo, tá bom? Quer ver um exemplo? Vamos supor que você esteja lá jogando futebol e aí uma bola é lançada para você. Você, né, artilheiro, vai lá e mata a bola no peito, parou a bola. É um tipo de trabalho, né? Você exercer uma força ali para você frear aquela bola que foi lançada contra você. Ou então, vamos supor que você esteja no mercado e vai empurrar um carrinho de compra. Você está exercendo uma força, ou seja, trabalho, para que você desloque aquele carrinho de compras. Então, a força ela está inteiramente ligada ali à energia, como eu já falei, e ao deslocamento, tá bom? Mas ao longo do tempo, ao longo da história, o ser humano ele precisou, né, para melhorar a qualidade de vida dele, aprimorar certas coisas. E como que ele aprimorou esse uso da energia de uma forma que ele não precisasse gastar tanta energia física no seu dia a dia, né? Foi criando máquinas, tá bom? E essas máquinas elas podem ser simples, como por exemplo uma alavanca que a gente vai ver mais para frente, mas elas ajudam muito, elas diminuem muito o esforço humano, tá bom? Elas auxiliam e permitem realizar trabalhos com menor esforço, tá? Ou melhor, com menos energia, tá bom? Então, nós temos o exemplo, como eu já falei, da alavanca, da roda, da rondana, das engrenagens, da cunha e do plano inclinado. Nós vamos ver todos esses exemplos, só que mais para frente, tá bom? Então, já falei aí que os seres humanos eles criaram as máquinas, né? As máquinas elas servem exatamente para realizar o trabalho e diminuir a força necessária que um ser humano precisaria aplicar para realizar uma certa tarefa. Então, o que é uma máquina? Aqui deu exemplo nessa imagem aqui, ó, do canto. Um moinho de vento. Deixa eu dar um zoom aqui nele. O moinho de vento utiliza a energia do vento para girar suas lâminas e realizar trabalho como a moagem de grãos e a geração de energia. Então, imagina só, né? Lembra que eu falei lá do Japão, que teve uma época que eles tiveram um problema lá com a colheita de arroz, e aí eles precisaram usar as massas, né? Desenvolveram o lame, o nosso miojo, para que eles pudessem comer, se alimentar. Então imagina se eles pegassem um monte de japonesinho para ficar lá moendo. Isso ia dar muito trabalho, eles iriam perder mão de obra que poderia estar fazendo outro tipo de serviço. Então o moinho de vento ele consegue fazer isso em uma quantidade muito maior, numa velocidade muito maior. E hoje em dia os moinhos de vento eles conseguem até mesmo gerar energia elétrica. Então, continuando falando sobre máquina, a máquina de um modo geral ela pode ser definida como qualquer engenho capaz de transformar uma energia em outra. Então, a máquina ela pode, por exemplo, como ali o moinho de vento, transformar a energia eólica ali do vento em energia elétrica, né? Como a gente vê aí nesses grandes ventiladores que a gente vê, se não me engano, no arco metropolitano tem bastante aqui no Rio de Janeiro. E também pode ser transformado em energia mecânica, como a gente viu ali naquela imagem ali no cantinho, que o moinho de vento está servindo
para poder ali moer os grãos, tá bom? Então, gente, é fácil ver que com uma máquina como essa, né, o moinho de vento, a gente está falando bastante sobre o moinho de vento, mas a gente vai falar sobre outras máquinas também. Máquinas como o moinho de vento, elas conseguem exercer uma força mecânica bem maior do que um ser humano conseguiria fazer, né? Ela consegue também moer, né, os grãos de uma velocidade muito maior do que o ser humano conseguiria fazer. Por isso elas facilitam a realização de determinadas atividades, tá bom? E isso foi e é essencial para o desenvolvimento da sociedade, né? Então o uso de máquinas, o desenvolvimento de tecnologias é essencial para o desenvolvimento da sociedade em si. Então aqui a gente pode falar de outras máquinas, né, que foram desenvolvidas ao longo do tempo, que nos ajudaram bastante. A mais notável delas é a bicicleta. A bicicleta é uma invenção bem antiga, mas ela é tida como uma das mais importantes porque ela é uma máquina quase que completa. Ela é uma máquina que usa engrenagens de uma forma que o esforço para que você consiga se deslocar, ele é bem reduzido, tá bom? Vocês com certeza já andaram de bicicleta e vocês sabem que numa bicicleta de marcha você consegue subir um morro super íngreme fazendo o mínimo de esforço. Talvez você faça menos esforço subindo de bicicleta do que andando. Temos também a motocicleta, né, a moto. Essa máquina ela usa combustível fóssil, né, a gasolina, para poder se locomover, ou seja, é menos esforço ainda. O ser humano ele não precisa fazer esforço nenhum, tá bom? E temos também as máquinas pneumáticas, tá? As máquinas que usam ali ar e óleo, né? Principalmente nas indústrias, para fazer infinidades de peças. Aqui a gente está vendo uma montagem ali de uma fábrica de carros, tá? E essa máquina aqui é uma máquina pneumática, tá? É uma máquina que mistura ali ar, óleo, tem pistões ali para que ela exerça uma força sobre-humana, né? Nenhum ser humano conseguiria, por exemplo, exercer uma força que uma máquina dessa consegue exercer, tá bom? Então a gente falou bastante de trabalho, falamos da máquina, mas por último a gente falou sobre uma coisa interessante: força, né? Em todos os exemplos que a gente citou, nós utilizamos a tal da força. E o que é isso? O que é força? Vamos lá, vamos falar então sobre força. Vamos voltar para o exemplo, aquele primeiro exemplo que a gente viu. Você tá lá arrumando seu quarto, correndo antes da sua mãe chegar, e aí você se deparou com uma coisa: a mesa tá fora do lugar. Se a mesa tá fora do lugar, você vai ter que se apoiar em algum lugar, certo? E empurrar a mesa. Ou seja, você vai ter que aplicar uma determinada força em cima da mesa para que o objeto, que é a mesa, se desloque, tá bom? Então, por isso, novamente, o trabalho ele está diretamente ligado ao deslocamento, tá bom? Quer ver um exemplo? Estou segurando aqui esse fone de ouvido, tá? Com o tempo, talvez o meu braço ele comece a doer, né? Nessa posição aqui e tal, segurando o fone de ouvido. Esse fone ele não é tão leve assim, só que não está tendo deslocamento. Eu estou fazendo força para segurar esse fone de ouvido, só que não está tendo deslocamento, o fone está parado. Então, nesse caso, não há trabalho, tá bom? Então, importante pra caramba, como costuma dizer o professor Cadu.
Se não houver deslocamento, não há trabalho, beleza? Então, quando a gente pensa, né, em força, é difícil a gente entrar em um conceito ou ter um conceito bem conciso, bem firme, né? Mas a gente liga a força intuitivamente à noção de esforço, de gasto de energia, de impulso, e por isso a força ela é capaz de alterar o movimento de um corpo, a velocidade ou a direção, ou até mesmo deformá-lo, tá? No caso, por exemplo, vamos supor, né, a gente já falou ali da mesa, que você está alterando ali a posição da mesa, né? Uma bicicleta, quanto mais força você aplica ali no pedal, mais velocidade você consegue, né? Uma bola, por exemplo, você está jogando futebol, a bola é lançada para você e você quer chutar, por exemplo, para o gol, né? Mudar a direção dela. Então você está conseguindo, com a força do seu chute, mudar a direção da bola. E no caso de deformar, vamos supor que você tem uma latinha ali de refrigerante. Quando você pisa em cima dela, você está deformando aquele objeto que é a latinha de refrigerante. Mas como que a gente pode calcular, e aí entra a parte que eu mais gosto, os cálculos, esse negócio de trabalho. O trabalho, gente, ele é o produto da força vezes o deslocamento, tá bom? Então a gente vai estudar mais para frente o Sistema Internacional de Unidades. Calma, essa frase é nova para vocês, mas vocês vão cansar de ver essa frase, principalmente em física. E estudando o Sistema Internacional de Unidades, a gente vai ver que a força no Sistema Internacional de Unidades ela é medida em Newton. Sir Isaac Newton foi um cientista que estudou entre diversas coisas, ele contribuiu muito para a física e para a matemática, mas ele estudou o fenômeno força na física, tá bom? O deslocamento, ele é como se fosse a distância, então a gente costuma usar o metro para medir distância. E o trabalho é medido em joule. Joule é o sobrenome também de um cientista que contribuiu bastante para a física, tá bom? Então, quando a gente vai falar sobre trabalho, em uma das fórmulas que a gente usa é essa daqui, ó. O Tzinho é igual ao Fzão vezes Dzinho. Porém, em alguns livros, apostilas ou exercícios, pode estar escrito assim, ó. W é igual a Fzão vezes Dzinho, tá bom? Então, no caso aqui, o trabalho vai ser substituído pela letra W, tá? Pode ser que você pesquise aí na internet e tal, e aconteça de você ver a letra W ao invés do Tzinho, beleza? Então vamos aplicar o que a gente viu até agora, né? Sabemos já como trabalhar ali com força, com deslocamento, sabemos o que é trabalho. Então vamos fazer esses exercícios que estão aí na tela de vocês. Vou dar um tempinho para vocês fazerem e depois eu vou vir para corrigir ele. Então vamos lá. Aqui, na número 1, nós temos o exercício dizendo: sabendo que o trabalho realizado por uma força para deslocar um corpo por uma distância de... E aí a questão deu pra gente a distância, 100 metros. Já está em metros, então a gente não vai precisar converter. É igual a 1 kJ. E isso daqui é interessante, gente. Talvez vocês tenham se deparado com esse KJ aqui e não tenham entendido. Quilo é um prefixo de múltiplo. É como se toda vez que você tivesse o K na frente de alguma grandeza, você multiplicasse por
1000, tá? Um exemplo. 1 quilograma é igual a 1000 gramas, tá? No caso aqui, nós temos 1 kJ. Isso daqui vai ser igual a 1000 joule, tá bom? Então, temos aqui o trabalho e o que a gente precisa encontrar aqui? A força, né? Calcule a intensidade da força. Então, vamos usar a fórmula, né? Tzinho é igual a F vezes D, tá? Tzinho a gente já sabe que é 1000, vai ser igual a força vezes a distância, que é 100. Galera, talvez vocês ainda não tenham aprendido isso. No ano passado não deu tempo da gente estudar funções, mas vocês vão ver isso bastante nesse ano com o professor Cadu. Nesse caso aqui, quando a gente tem uma função, ou seja, temos aqui uma incógnita, a gente quer achar essa incógnita, a gente vai ter que manipular essa equação para poder dar certo, para a gente conseguir achar o valor de f aqui. E como que a gente manipula essa equação? Eu vou pegar esse 100 aqui que está multiplicando f e vou passar ele para o outro lado da equação. Como assim? Deixa eu repetir aqui a equação do outro lado, só que eu vou deixar o f sozinho aqui, tá? Só invertir. E o 1000. Tá vendo aqui, ó? É como se eu tivesse feito só essa parte aqui, só que invertido, tá? Coloquei o f na frente agora. Aí agora, esse daqui que está multiplicando, e vocês sabem que o pontinho é a mesma coisa que o x de multiplicar, vai passar para o outro lado, dividindo. Agora, gente, é muito fácil. Isso daqui vocês aprenderam no ano passado, né? Quando a gente tem uma fração, esses zeros aqui, ó, a gente pode cortar, certo? E 10 dividido para 1 é igual a 10. Então, a força vai ser igual a 10. 10 o que, gente? Qual que é a unidade de medida para força? É o Newton. Então, aqui vai ser 10 Newton, tá? E a número 2. Aplicando-se uma força de intensidade igual a 100 Newton, então a gente já tem a força aqui. Em um móvel, consegue-se arrastá-lo em uma pista de quantos metros, sabendo que o trabalho realizado para tanto é igual a 100 joule. Então, dessa vez a gente tem a força e temos aqui, ó, o trabalho. Então, como é que vai ficar a nossa fórmula? Tzinho vai ser igual a F vezes D, tá? Isso daqui vai ser o T é igual a 100 igual a força, que é 100 também, e a distância a gente não sabe, precisamos saber. Então, dessa vez eu vou deixar vocês tentarem resolver. Igual a questão de cima, a gente vai precisar mudar ali alguma coisa de lugar. O que a gente vai mudar de lugar? O D ou o 100? Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai mudar de lugar aqui? Então, de novo, eu vou repetir aqui a equação, só que invertendo. Eu vou deixar o D sozinho, igual a 100. Esse 100 aqui, tá? O 100 da força. Esse 100 aqui
esse 100 aqui, tá? O 100 do trabalho. Esse 100 aqui, que é o 100 da força, eu vou passar ele para o outro lado, dividindo, tá bom? E aí, nós vamos ficar com, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, D igual a 1 metro, tá bom? Então, é isso, gente, simples assim, eu sei, é uma matéria que vocês ainda não tiveram, então talvez seja um pouquinho complicado trabalhar com funções, mas é importante que vocês entendam o conceito de cada um desses elementos que a gente viu até agora. Primeiro, vamos só relembrar aqui para reforçar. Trabalho. O que é trabalho? Trabalho é toda atividade, né, de um modo geral, que é realizada e consome energia e produz deslocamento, tá bom? Como eu dei o exemplo ali, ó, do fone de ouvido, não adianta você exercer força sobre um determinado objeto, porque se não tiver um deslocamento, ou pelo menos ali uma freada ali do objeto, não houve trabalho, beleza? Segundo, força. O que é força? A força, ela está ligada ao uso de energia e ao impulso, né? Capaz de alterar o movimento de um corpo, a velocidade, a direção ou até mesmo deformá-lo. E as máquinas. O que são as máquinas? As máquinas, gente, elas são inventos, né, capazes de facilitar a vida do ser humano. Então elas são capazes de realizar trabalhos que o ser humano não seria capaz de realizar. Imagina só um ser humano pedalando numa velocidade de uma motocicleta. Um pouquinho difícil, né? Só o fato dele estar pedalando, ele já está usando uma máquina, que é a bicicleta. Agora imagina ele correndo na velocidade de uma motocicleta. Seria mais difícil ainda. Então quando a gente pensa em máquina, são inventos, né? São engenhos que são capazes de realizar trabalho que o ser humano não conseguiria realizar sozinho. E aí eu vou deixar uma pergunta para vocês, que está no livro. Toda máquina simples é um dispositivo, tecnicamente uma única peça capaz de alterar a força, ou seja, a intensidade e ou a direção e ou o sentido, com o intuito de ajudar o ser humano a cumprir uma tarefa com o mínimo de esforço muscular. Você acha que existe uma máquina ideal? Ou seja, o que quer dizer essa máquina ideal? Uma máquina capaz de realizar todas as atividades? E aí, tentem responder, e na próxima aula a gente vem com a resposta dessa pergunta e a gente vai começar a falar sobre os tipos de máquina, tá bom? Vocês já viram aqui que existe máquinas simples, mas existe um outro tipo de máquina que a gente só vai ver na aula que vem, tá bom? Principalmente os textos que foram apresentados na aula de hoje. Se vocês quiserem voltar à aula para copiar no caderno de vocês, ou para sublinhar no livro, para quem já tem um livro, voltem, tá bom? Eu vou ver se eu consigo fazer uma listinha de exercícios só com um questionário para que a gente aplique o que a gente viu na aula de hoje. E pensem na resposta dessa pergunta aqui, tá bom? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula.